Fala aí galera, beleza? Canal Bet Green, trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Separei para essa rodada 7 jogos, como vocês sabem aí, início de semana não costuma ser tão interessante, né? Para jogos, mas consegui separar aqui os 7 jogos que eu analisei e acredito que são os melhores para essa rodada, né? Para a gente trabalhar aí nessa segunda-feira, tá? Finalzinho do vídeo aí vou estar deixando o bilhete pronto e também o bilhetezinho de alavancagem, fechou? E já vai deixando seu like aí no vídeo, se inscreva e deixa também seu comentário, tá galera? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa segunda-feira. Vamos ter Sauditão, Campeonato Holandês Segunda Divisão, Premier League, Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, Campeonato Português, Campeonato Paulista e Campeonato Cearense. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo do Sauditão, né? A gente vai ter o nosso querido Al Nassr contra o Al Tawon, né? Uma boa equipe aí que vai fazendo uma boa temporada por sinal, né? O visitante aí, Al Tawon. 2h30 da tarde esse jogo válido pela rodada 18. Até o momento aí o Al Nassr 37 pontos, está fora aí do grupo dos 3 melhores, né? Porém, se vencer esse jogo ele volta, né, aqui para a segunda posição, né? Ele passa o Al Qadsiya e passa também o Al Ahly, que já jogaram nessa rodada. E o Al Tawon, se vencer esse jogo, pega a quarta posição do Al Nassr, né? Então, jogo aí que promete ser interessante para gols, especialmente que são duas boas equipes aí e tem um ataque assim bem efetivo tanto o Al Nassr como o Al Tawon, tá? Os últimos 5 jogos aqui do Al Nassr, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Al Tawon, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Al Nassr venceu 2 vezes, Al Tawon venceu 1 e teve 2 empates, né? Então assim, querendo ou não, tem o equilíbrio também aí nesse confronto direto. Primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora, próximo jogo, segunda divisão da Holanda, a gente vai ter o Den Haag contra o Vitesse. 4 horas da tarde esse jogo, era para ser o jogo válido pela terceira rodada, porém foi adiado, tá galera? Então vai estar sendo cumprido aí nessa segunda-feira, dia 26 de janeiro. E o Den Haag aí que continua na liderança mesmo com os tropeços, né? A equipe que tem 3 derrotas seguidas aí, continua na liderança com 52 pontos. Mas vai tentar aí somar mais 3 pontos aí jogando em casa e colocar aí uma vantagem de 5 pontos para cima do Cambu e jogar a pressão pro Cambu que joga nessa rodada fora de casa contra o Emmen. Já o time do Vitesse é o penúltimo colocado, tá? Sempre lembrando que começou com menos 12 pontos e mesmo assim vai fazendo uma boa campanha, porque se a gente for pegar pela lógica que era para estar com 30 pontos, né? Então era para estar aqui em cima, brigando até por uma vaguinha nos playoffs, né? Mas infelizmente aí começou com menos 2 pontos e por isso está aí com 18 pontos apenas. Mas vale ressaltar que a equipe tem 8 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, então assim, não é uma equipe tão ruim se a gente for pegar no papel, especialmente que tem um ataque efetivo e uma defesa aí vazada, né? Então um jogo excelente para gols. No confronto direto aqui, 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então assim, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto. No jogo mais recente aí, que foi no começo do ano mesmo, recente mesmo, né? 3 dias atrás, o Vitesse ganhou do Den Haag aí por 2-1, tá galera? Então assim, é jogo aí que promete ser interessante para gols e a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 pro Den Haag. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League, rodada 23, a gente vai ter o Everton jogando em casa contra o Leeds United. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde. Até o momento aí as duas equipes na parte de baixo da tabela, né? O Everton está em 11º com 32 pontos, vem de uma vitória importante fora de casa contra o Aston Villa. E o Leeds, que está aqui em 16º lugar com 25 pontos, também vem de uma vitória importante contra o Fulham na última rodada aí, vencendo por 1-0, tá? Então duas equipes que vêm de vitória, porém o momento aí e a classificação do Everton é melhor, né? Os últimos 5 jogos, por exemplo, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Leeds, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui, 2 vitórias do Everton, 1 vitória do Leeds e 2 empates. Aqui nesse confronto, galera, eu tô confiando na vitória do Everton, tá? Pagando uma de 2,50, uma dupla hipótese aqui é interessante, tá? Então a primeira opção, casa ou empate, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Everton.
Agora, próximo jogo, a gente tem Championship, né, o campeonato inglês da segunda divisão, rodada 29, a gente vai ter o Norwich jogando em casa contra o Coventry. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação Coventry, como vocês quiserem, tá na liderança do campeonato com 58 pontos, né, vai tentar aí surpreender e conseguir essa vitória fora de casa para chegar a 61 pontos e ficar tranquilo na liderança, né, enquanto o time do Norwich está brigando para não ser rebaixado com 30 pontos, né, porém vem de 2 vitórias seguidas contra o West Brom, uma goleada por sinal 5-0, e antes disso também tinha vencido aqui o time do Wrexham fora de casa por 2-1, né? Então fica ligado aí que a equipe vem de 2 vitórias seguidas, mas o Coventry também vem de 2 vitórias seguidas contra o Millwall e contra o Leicester. Então assim, acredito que a melhor opção aqui é o mercado de gols, né? Os últimos 5 jogos no Norwich, 4 vitórias e 1 derrota, tá numa sequência boa, né? Querendo ou não. E o time aqui do Coventry, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, o Norwich leva a melhor, né? 3 vitórias do Norwich e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Aqui, primeira opção, a gente vai pegar mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, próximo jogo, Campeonato Português, Liga Portugal, a gente vai ter aqui a rodada 19, jogo entre Porto e Gil Vicente. 5h15 da tarde esse jogo. Porto jogando em casa aí vai tentar buscar mais uma vitória para abrir essa vantagem novamente de 6 pontos, né? Atualmente aí, 6 pontos não, 7 na verdade, né? Atualmente a equipe está com 52 pontos, tem 4 pontos de vantagem aí para o Sport, que já jogou nessa rodada, né? E o time do Porto vencendo vai a 55 pontos, né? Então abre aí uma vantagem bem considerável de 7 pontos aí para o vice colocado. Gil Vicente, por sua vez, está com 31 pontos, se vencer vai a 34, então pode pegar a 4ª posição mesmo, o Braga vencendo nesse exato momento, né? Então, assim, é uma equipe chata que não perdeu nos últimos 5 jogos, né? 4 empates e 1 vitória. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, são 3 vitórias do Porto, 1 vitória do Gil Vicente e 1 empate, tá? Então assim, querendo ou não, vejo o favoritismo do Porto aí pela campanha que vem apresentando, tá? Odd de 1,42 pro Porto vencer, na minha opinião, vale a pena. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Porto para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Porto. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter os jogos da noite a partir de agora, né? Nossos 2 últimos jogos aqui. Campeonato Paulista, né? A gente vai ter a rodada 5 aí, Portuguesa jogando em casa contra o Guarani. 8 horas da noite esse jogo. Até o momento aí, o time da Portuguesa está em 8º lugar com 6 pontos, né? 2 vitórias e 2 derrotas. Enquanto o Guarani está aqui em 11º lugar com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, somando 5 pontos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que teve 2 vitórias de cada um e 1 empate, galera. Então, assim, tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto direto, tá? E acredito aí que não vai ser diferente nesse jogo aí dessa segunda-feira. Primeira opção aqui, mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para a Portuguesa. E agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter campeonato cearense, né? Vamos ter o Fortaleza jogando em casa contra o Floresta. 8h30 da noite esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui. Primeira rodada, né? Então, assim, só o Ferroviário aqui que tá jogando nesse exato momento contra o Ceará e tá perdendo, né? O Fortaleza que tá nesse grupo C, onde ainda tem Horizonte e Ferroviário, né? Que tá perdendo. E nesse grupo D tem Ceará, Floresta, que vai jogar nessa rodada contra o Fortaleza, e o Iguatu, né? Então, assim, é a primeira rodada e tudo pode acontecer, né? O que pega aqui é que o time do Fortaleza vem de uma sequência muito boa de 3 vitórias seguidas, né? Enquanto o time do Floresta, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto foram 5 vitórias do Fortaleza, né? Então, assim, favoritismo total aqui do Fortaleza para vencer, pagando um odd de 1,50, na minha opinião, essa odd está excelente. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Fortaleza para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 por Fortaleza. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da segunda-feira ficou desse jeito, ó.
Então, galera, nosso bilhete da rodada aí de segunda-feira a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, Everton contra o Leeds United, né? A gente colocou aqui o Everton para marcar um gol, independente do resultado final, tá? Então, o Everton marcou um golzinho, já é green. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Português, Porto contra o Gil Vicente, a gente colocou aqui o Porto para vencer. E o terceiro jogo, Fortaleza contra o Floresta, né, pelo Campeonato Cearense, a gente colocou aqui o Fortaleza para marcar um gol, independente do resultado final. A gente teve uma odd aqui, galera, de 2,17. Se a gente for fazer aqui uma simulação com R$ 100, a gente vai ter um retorno potencial aí de R$ 217 mais ou menos, tá? Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, segunda divisão da Holanda, né? Jogo entre Den Haag e Vitesse. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Championship, Campeonato Inglês segunda divisão, jogo entre Norwich contra o Coventry. A gente colocou aqui mais de 7 escanteios, né? No caso tem que bater 8 escanteios na partida ou mais. E o terceiro jogo aqui, Porto e Gil Vicente, a gente colocou o Porto para marcar um gol, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui de 1,52. A gente pode simular aí com R$ 100 mais ou menos, que vai ter um retorno potencial aí de R$ 152 mais ou menos, tá show? Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 80% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar aí também, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço aí, uma semana muito abençoada para você, para toda a sua família, que seja uma semana de muitos greens aí para nós, tá? E que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!